O Movimento Mãe Águia de Combate à Violência Sexual Cometida contra Crianças e Adolescentes é uma organização da sociedade civil. Nós prestamos atendimentos de psicoterapia breve às crianças e adolescentes em situação de violência sexual. Eu relato algumas vivências, algumas experiências, algumas intervenções profissionais durante a trajetória que eu trabalhei na proteção social básica. Em abril de 2018, eu lancei o livro Movimento Mãe Águia. Olá, meu nome é Daniela de Cássio Duarte, sou conhecida como Dani Duarte, nasci numa cidadezinha do interior do Paraná chamada Ibiraí do Sul, morei lá com a minha família até os 2 anos de idade. Após isso mudamos para Ponta Grossa, no Paraná, onde vivi até os 18 anos. Tenho algumas lembranças da infância, brincando em frente à nossa casa, brincando de roda, amarelinha, lenço atrás, passa-anel, roda cutia, com a criançada da rua da nossa casa. Aí, aos 6 anos de idade, eu fui matriculada, comecei na primeira série, né? Antigamente era a primeira série. Fui estudar no Colégio São Sebastião, dirigido por freiras. E estudei lá todo o ensino fundamental. Lembro muito das festas juninas, nós nos vestíamos, né, nos caracterizávamos de prendas, né, com vestidos de festa junina, e eram todos os anos a nossa turma do ensino fundamental dançando as festas e brincando e aproveitando esses momentos da infância. Após o ensino fundamental, eu mudei para o Colégio São Luís, onde estudei todo o meu ensino médio, né? 1º, 2º, 3º ano. Fiz belas amizades, tenho essas amizades até hoje, né? São mais de 30 anos aí de amizade. Após a conclusão do ensino médio, eu já tinha 18 anos, 17, 18 anos, meu pai mudou-se para Campo Grande com toda a família. Meus pais separaram-se, eu tinha 8 anos, e ficamos eu e meus 3 irmãos, e viemos embora com ele quando nós tínhamos já na adolescência. Já estávamos adolescentes quando viemos para Campo Grande. Quando nós chegamos em Campo Grande, tive meu 2º emprego, porque lá no Paraná eu comecei a trabalhar com 16 anos, e aqui em Campo Grande eu comecei a trabalhar logo em seguida, logo que chegamos, trabalhei como secretária. Então, de 18 anos até os 21 anos, eu trabalhei como secretária, como telefonista, e também trabalhei como vendedora de passagens aéreas, né, agente de turismo. Aos 21 anos, meu pai faleceu. Então, nós ficamos
totalmente sozinhos. É ele que sempre esteve, né, presente conosco, sempre nos orientou, nos protegeu. E aí eu com 21 anos, meu irmão com 20, minha irmã com meu outro irmão com 19 e minha irmã com 15, 16 anos. Então eu fiz vestibular, porque ele foi o meu maior incentivador em relação aos estudos, né? Fiz vestibular para serviço social, prestei vestibular. Comecei uma nova caminhada aí, né? A nível de academia. Estudei na Universidade Católica Dom Bosco. Fiz novas amizades, importantes amizades que também cultivo até hoje. Nós temos um grupo muito bom dos profissionais e amigos que se formaram juntos, né? Então nós concluímos serviço social em 1995. Quando eu ainda era muito jovem, adolescente, no Paraná, eu já participava de algumas ações voluntárias, estava sempre presente de uma forma ou de outra no auxílio às pessoas, né? Participava sempre de algum movimento. E na faculdade me envolvi também em alguns projetos, alguns movimentos. E quando eu terminei a faculdade, sempre tinha em mente, tinha vontade de fazer algo que não fosse somente relacionado à minha profissão. Mas em 1996, logo após a formatura, nós retornamos, por motivos familiares, retornamos ao Paraná. Lá eu trabalhei em uma maternidade e no faturamento hospitalar. E trabalhei também nos serviços de obras sociais de Ponta Grossa, no Paraná. Então esses foram os meus 2 trabalhos lá, em aproximadamente 6 anos que nós ficamos lá. Meu filho, Rafael, nasceu lá em 1998. E após a minha separação, nós permanecemos lá mais 1 ano e meio, eu e o Rafael. Minha família já havia voltado para cá. E em 2003, eu voltei para Campo Grande só com um filho embaixo do braço e recomecei minha vida, não só profissional como pessoal. Então foi muito difícil, porque esses 6 anos que eu não estive aqui em Campo Grande, eu poderia ter alavancado minha profissão, poderia ter começado aqui em Campo Grande mesmo, mas também esses 6 anos que fiquei lá, que voltei para lá, foram de grandes aprendizados e também tive meu filho, né? Então, aqui, quando retornei, se tornou difícil, porque eu já havia perdido alguns vínculos de trabalho, alguns amigos, mas enviei currículos, comecei a correr atrás e logo em seguida também ajudou, porque eu fiz uma especialização lá no Paraná em política de atendimento à criança e ao adolescente, e contou também, né, para eu poder conseguir uma oportunidade de emprego aqui. Então, a primeira seleção que eu participei foi junto à Secretaria Municipal da Assistência Social. À época estavam selecionando alguns profissionais para a implantação do SUAS, né, os Centros de Referência da Assistência Social, e eu fui uma das assistentes sociais selecionadas. Então, fui a primeira assistente social do Centro de Referência da Assistência Social, Dr. Fauzi, do Ailib Amiso, no Jardim Canguru. Chegando lá, confrontei, né, com todos os problemas sociais, com todas as mazelas de um bairro novo, de um bairro
que estava em desenvolvimento, mas apresentavam questões sociais muito difíceis. Havia naquela época briga, né, dos adolescentes de um bairro vizinho de outro. Então nós tínhamos adolescentes que se apresentavam em grande vulnerabilidade social. E nosso desafio foi iniciar o trabalho com o agente jovem. Logo depois foi lotada outra assistente social, que ficou responsável pelo agente jovem. Eu construí todos os grupos, tive esse desafio de construir grupo de nutrizes, grupo de gestantes, grupo de artesãs, o grupo de idosos, que foi um grupo que eu me apeguei muito, foi muito importante para mim, porque eu me descobri gostando de trabalhar com idosos. Foi muito importante mesmo, nós adquirimos vínculos que nós temos até hoje com alguns idosos. Foi um trabalho muito importante mesmo. Porém, os adolescentes precisavam muito do nosso trabalho, da nossa responsabilidade, de um trabalho sério e responsável mesmo, porque eles estavam morrendo, se matando entre si. E aí nós fortalecemos muito as famílias com as reuniões, com as orientações de toda a equipe. Nós tínhamos a coordenadora também, era assistente social, nós tínhamos o professor de educação física, a psicóloga também foi lotada. Então nós tínhamos uma equipe educadora social, nós tínhamos uma equipe muito boa, muito técnica, muito responsável, e aos poucos nós fomos realmente realizando um bom trabalho, um trabalho muito fortalecido e contínuo naquela região. E concomitante a isso, eu fazia as ações preventivas em relação a todos os tipos de violências, violência contra a mulher e especialmente contra as múltiplas violências contra crianças e adolescentes. Então, as associações, outras organizações da região me chamavam sempre para fazer alguma ação preventiva. E aos poucos eu fui estudando, fui fazendo outros cursos, fui me especializando na área da infância e adolescência. Cursei um curso pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em parceria com o MEC, que foi a violência sexual nas escolas, né? Como identificar, como prestar o atendimento. Esse curso foi muito importante, foi um divisor de águas, porque foram 2 anos de grandes aprendizados e que me estimulou muito, que me incentivou a me fortalecer mais enquanto profissional dentro dessa área da infância e adolescência, para que eu pudesse não parar somente naquele curso de extensão, mas que eu pudesse estar sempre em movimento, sempre em estudo, para poder prestar um atendimento melhor para os nossos usuários da assistência social. Eu permaneci por aproximadamente 5 anos no Jardim Canguru, e aí houve uma oportunidade no Centro de Referência da Assistência Social da Moreninha. Voltei para lá. Eu digo voltei porque o tempo todo nós moramos na Moreninha 2, época de faculdade. Eu morava lá na Moreninha, então eu saía às 6 horas da manhã, ficava no meio do caminho, trabalhava e de lá ia para a faculdade.
na CDB. Voltava para casa meia-noite e no outro dia novamente. E para complementar a renda, né, por eu estar fazendo uma faculdade, uma instituição privada, eu vendia sapatos, vendia joias, semijoias, tudo para poder complementar a renda, uma vez que eu morava com meus 3 irmãos, né? Então cada qual tinha seu trabalho e nós 4 nos ajudávamos para manter a casa. E eu ainda tinha faculdade para pagar. E aí fui procurar as moreninhas, novamente, outro desafio, e constituir os grupos. E lá já havia uma psicóloga, né, lotada, nós começamos um trabalho juntas, foi muito bom, tivemos e temos um ótimo relacionamento até hoje. Formamos o grupo de nutrizes, o grupo de gestantes, fazíamos interlocução com a saúde, assim como no Jardim Canguru também. Trabalhávamos essa intersetorialidade, criamos o grupo de mulheres, realizávamos as ações. Então, o Centro de Referência da Assistência, sempre no território, para mim, especialmente, foi um veículo, um instrumento muito importante de fortalecer sempre as ações preventivas. E aí, eu permaneci lá por aproximadamente uns 2 anos e meio, quando eu tive um convite da então secretária estadual da Assistência Social, doutora Tânia Garibe, à época, né, secretária das Setas, para coordenar uma das regiões de Campo Grande. Nós temos 7 regiões. Eu fui convidada para coordenar a região do Anhanduizinho, acerca do programa social, do programa estadual, programa Vale Renda. Lá eu coordenei 2.500 famílias, juntamente com a equipe dos socioeducadores. Nós tínhamos contato todas as tardes com essas famílias. Então, para abranger 2.500 famílias, nós tínhamos cerca de 40 grupos, aproximadamente. Então, nós tínhamos contato com todas essas famílias. E, mais uma vez, assim, a violência sempre permeando todos os espaços, né? Porque pela minha profissão, pela minha formação técnica, eu tinha um olhar aguçado. Então, as violências aconteciam, né, como eu sempre falo, embaixo do nosso nariz. E quando eu comecei a presenciar muito mais a violência contra as crianças e adolescentes, eu me impulsionei mais, me sensibilizei mais, foi me motivando mais para que eu pudesse fazer algo que não fosse só realmente o meu trabalho. Eu precisava, eu queria, mas ainda não sabia o que. E como eram muitas famílias, eu estava todos os dias, né, com elas, então eu sempre trabalhei com as famílias, sempre na ponta. Então eu sempre estive muito próxima de todas as questões sociais. Então, quando eu trabalhei no CREAS também, eu trabalhei no Centro de Referência Especializado da Assistência Social por praticamente 2 anos. Todas as violências contra todos os indivíduos, atendendo população LGBT, população indígena, as mulheres, as crianças e adolescentes, enfim. E sempre a violência estando nesse contexto. E aí, quando eu estava trabalhando no programa Vale Renda, eu fui convocada para assumir o concurso junto à Prefeitura Municipal de Campo Grande. E fui lotada novamente na Secretaria Municipal de Assistência Social, onde eu fui destinada para o setor de acolhimento institucional, que era um setor novo
que visitava todos os serviços de acolhimento. Hoje nós falamos serviços de acolhimento devido ao Plano Nacional, mas eram os chamados abrigos, né, de crianças e adolescentes. Então eu permaneci lá por 1 ano e pouco, estruturando esse trabalho junto à equipe, e após este trabalho houve uma oportunidade lá no CREA Sul, e a nossa diretora, na época, me fez esse convite. Na verdade, ela me incentivou e me estimulou. Falou: Dani, para você será ótimo, porque você tem um olhar assim do todo, você quer fazer algo mais, ela me conhecia muito bem, você quer ter outras oportunidades, então lá também será uma escola para você. E aí, como sendo mais um desafio, fui trabalhar no CREA Sul, e assim também foi maravilhoso, porque a nossa porta dava de frente para a porta do Conselho Tutelar Sul, e aí as questões das crianças e dos adolescentes foram me chamando cada vez mais, e eu trabalhando cada vez mais junto ao Conselho Tutelar e fortalecendo esses vínculos e trabalhando, né, intersetorial e trabalhando multidisciplinar. Eu fui aprendendo cada vez mais e me doando cada vez mais também, tanto que aí em 2011 eu iniciei a pesquisa chamada Movimento Mãe Águia, colaborando com o combate à violência sexual de crianças e adolescentes em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, em 2011, quando eu estava no CREAS, eu iniciei a pesquisa. Essa pesquisa originou um livro, com toda a estrutura técnica, com toda a supervisão da minha orientadora. Eu fiz um mestrado em Ciências da Educação, e essa pesquisa foi a minha tese do mestrado. E ao final eu recomendo, e aí sim eu já sabia o que nós precisávamos em Campo Grande. Então, ao longo desses 20 anos que eu me fortaleci na luta, no ativismo da infância e adolescência, eu recomendei a criação de uma OSC, uma organização da sociedade civil, que tratasse as questões da violência sexual, não só como combate e prevenção, mas principalmente no atendimento. E não temos aqui em Campo Grande outros órgãos que atendam, né? Nós temos a Rede CAPS, mas que também não suporta a demanda. E aí, por isso, um dos motivos foi esse, para que nós pudéssemos ter outro órgão, uma associação, uma organização da sociedade civil, que pudesse atender parte dessa demanda também. Então, movimento, justamente por todo o movimento de toda a rede de atendimento, da rede de proteção à criança e adolescente, pelo sistema de garantia de direitos, por todo o nosso trabalho enquanto técnicos, enquanto profissionais, enquanto a sociedade civil, que também tem parte importante nesse processo, a iniciativa privada também. Então, movimento por isso. E aí, Mãe Águia, mãe pelo nome, né, simbologia da mãe, e relacionando com a águia, que tem um papel de proteção, de cuidado, de amor. Então, quando eu fiz a pesquisa, eu fiz oficinas em 50 grupos de beneficiários de programa social. Então, lá nós fizemos as oficinas, trabalhando com elas a questão da prevenção, a questão das causas e a questão das consequências da violência sexual. Este livro é Mulher Demandatária da Proteção Social Básica, Relatos e Vivências. Então, aqui eu relato algumas vivências, algumas experiências, algumas intervenções profissionais
Durante a trajetória que eu trabalhei na proteção social básica, descrevo algumas práticas, como foram criados os grupos. Eu ofereci aos adolescentes do Jardim Canguru, dos quais a vida foi ceifada precocemente frente à violência urbana brutal. Descrevo o assistente social como o trabalhador de SUAS no início, né? Logo que foi implantado e implementado o SUAS. Falo um pouquinho sobre a matricialidade familiar, que hoje nós sabemos que não existem vários tipos de famílias, desde que seja a família responsável pelas crianças, adolescentes e por todos os seus integrantes, né? Não importa o modelo familiar, mas a família que se propõe e cuida dos seus integrantes. As famílias atendidas no Centro de Referência do Jardim Canguru. Fala um pouquinho sobre a importância dos grupos socioeducativos, então de todos aqueles grupos dos quais nós criamos, implantamos e implementamos proteção social básica. Falo sobre o profissional assistente social e o empoderamento das famílias participantes do grupo socioeducativo. Inclusive, fazemos uma pesquisa com as mulheres chefes de famílias do Jardim Canguru. E essa pesquisa nós também registramos aqui nesta obra. Retratos de família, eu conto sobre a história da Violeta, já é conhecida de muitas pessoas. Por isso o nome da sede do movimento Mãe Águia hoje é chamado Violeta, em homenagem a esta mulher indígena que foi vítima de todos os tipos de violência desde a sua concepção. Eu a conheci em um dos trabalhos do Jardim Canguru e comecei a realizar todas as intervenções e a inserimos nos serviços, porque era uma das famílias totalmente à margem da sociedade, ela com vários filhos. Então, eu conheci a história dela e conto aqui nesse livro algumas passagens da vida dela que são permeadas por todos os tipos de violência. E depois tem alguns depoimentos dos parceiros da rede local que nós trabalhávamos, né, a rede de serviços socioassistenciais, registros fotográficos, inclusive nós temos aqui algumas fotos, né, de atividades em grupos, com as mulheres, das festas, das danças, da interação aqui com o grupo de nutrizes. Nós temos com o grupo de idosos que nós fazíamos muitas atividades, danças, então para que eles desenvolvessem a autoestima. Inclusive, este senhor, que é muito conhecido, o nome dele é Seu Bonifácio, nós o trouxemos para o grupo, ele tinha 92 anos à época. E uma das frases que ele falou que nos tocou muito foi: aqui eu nasci de novo, eu não era nada. Nunca na minha vida eu imaginei viver isso. Então vocês observam, né, a baixa autoestima dos idosos, que muitas vezes não tem alguém para conversar, não tem alguém que dê atenção. Então o grupo da Melhor Idade Primavera, inclusive eu que fiz a eleição dos nomes, e eles escolheram esse nome e permanece até hoje esse nome, Grupo da Melhor Idade Primavera. Então, um importantíssimo trabalho realizado e fortalecido naquela época. Então, este livro é a trajetória até chegar na pesquisa do movimento Mãe Águia, porque aqui é minha trajetória profissional, então de 2003 a 2010.
2009. Fica aqui o registro de um importante relato, de um importante instrumento do antes do movimento Mãe Águia, ou seja, uma trajetória profissional importantíssima na proteção social básica. Após o lançamento do livro Mulher Demandatária da Proteção Social Básica, do qual foi lançado em dezembro de 2017, em abril de 2018, eu lancei o livro Movimento Mãe Águia, a violência sexual como questão social invisível. Então, neste livro, eu já trago toda a pesquisa realizada com os 50 grupos de famílias beneficiárias do programa social. Foram em todas as regiões de Campo Grande, as 7 regiões de Campo Grande, Centro, Monte Castelo, na região central. Na região do Prosa, nós estivemos no Taquaral Bosque, Nova Bahia, Jardim Noroeste e Jardim Taianã. Na região do Imbiruçu, nós estivemos nos bairros Jardim Petrópolis, Jardim Aeroporto e Vila Popular. Na região Bandeira, nós estivemos na Moreninha, Cidade Morena, Moreninha 3 e Vila Carlota. Na região do Segredo, nós realizamos oficinas no Jardim Seminário e no Copa Sul. Na região do Lagoa, nós estivemos no São Conrado, Rancho Alegre e Taveirópolis. Na região Anhanduizinho, nós estivemos no Jardim Canguru, Jardim Campo Nobre. Na região Anhanduizinho 2, nós estivemos no Nova Esperança e no Aerorancho. Então, totalizando 50 grupos em todas as 7 regiões de Campo Grande. Nós conseguimos atingir 2.682 pessoas responsáveis pela família. E é um grupo muito interessante porque nós trazemos o resultado da pesquisa em forma de gráficos. Então, todas as regiões nós temos os gráficos, né? Do perfil da família, sexo, raça, renda familiar, algumas perguntas como por que a pessoa entende que há famílias que são coniventes com a violência sexual. Outra pergunta, como melhorar os atendimentos na rede de proteção à criança e ao adolescente, quantas crianças existem na casa, por quantas crianças aquela família é responsável, faixa etária, se aquela pessoa entrevistada sabia o que fazer no caso de violência sexual ou não. Então são várias as respostas, muitas não sabem o que fazer, então essas ações preventivas em todos esses bairros foram muito importantes para esclarecer a população acerca dos direitos da criança e dos adolescentes, informar que a violência sexual é um direito violado, mas que é um crime, né, um crime hediondo. Então, foi possível perceber durante a pesquisa que muitas famílias não têm esse conhecimento, não sabem o que fazer quando visualizam, quando vivenciam uma situação dessa na família. Então, o livro foi maravilhoso, foi uma experiência muito boa, de aprendizado também, porque elas me ensinaram muito. Foram vivências, foram meses, foi um ano de pesquisa que valeu a pena toda essa vivência com as famílias. Então, fica aqui o registro de um instrumento importante, de uma referência bibliográfica sobre violência sexual de crianças e adolescentes. Movimento Mãe Águia, a violência sexual como questão social invisível. Continuemos a nossa luta pela visibilidade da violência sexual, ou seja, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O Movimento Mãe Águia de combate à violência sexual cometida contra crianças e adolescentes
é uma organização da sociedade civil. Nós prestamos atendimentos de psicoterapia breve às crianças e adolescentes em situação de violência sexual. E também realizamos acompanhamentos psicossociais. Desenvolvemos diversas oficinas para o fortalecimento de vínculos comunitários, afetivos e familiares no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E também nós realizamos o grupo de mães, que são as responsáveis por essas crianças, tias, avós, primas, as mães, claro. Nós trabalhamos nesse grupo as técnicas de psicodrama. Então, todo esse conjunto de ações fazem com que nós consigamos fortalecer os vínculos familiares, comunitários e afetivos, bem como todo esse trabalho é feito para que os traumas sofridos, esses traumas sofridos com a violência sexual, possam ser minimizados diante desse trabalho. Então, de acordo com as devolutivas, os depoimentos e ao longo aí de 6 anos e meio de trabalho, nós temos muitos depoimentos positivos. Nós sabemos que estamos no caminho certo, mas precisamos ampliar todo esse trabalho e, portanto, devido ao meu ativismo na área da infância e adolescência, bem como ter colaborado já em diversas frentes de trabalho e em diversos outros espaços de discussão, de debates e de construção de políticas públicas e sociais, como a política da assistência social, da saúde, e também pelos trabalhadores, servidores públicos. Eu já estive na diretoria de servidores da Associação de Servidores Municipais de Nível Superior, já estive na vice-presidência do Conselho Municipal da Assistência Social. Hoje ocupo uma cadeira 25 na FLAMS, que é a Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul. Estou coordenadora da COFAC, que é uma comissão intersetorial de convivência familiar e comunitária, em relação ao direito das crianças e adolescentes. E sou a fundadora do Movimento Mãe Águia, que hoje é um trabalho consolidado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e também no estado, devido aos vários atendimentos já encaminhados, inclusive por conselhos tutelares de outros municípios ao entorno de Campo Grande. Durante toda essa minha trajetória de 24, 25 anos de formação profissional, eu nunca havia pensado numa vida política, numa vida pública. Eu sempre trabalhei desenvolvendo as minhas obrigações, as minhas competências e atribuições da profissão, mas também com um amor ao próximo, um sentimento de que eu precisava fazer algo mais. Então, sempre foi nesse sentido, nunca eu havia pensado numa vida pública. No entanto, devido à política no país, no estado, no município, estarmos em fase e a população precisando de novas opções, como eles mesmos estão pedindo, é um apelo da sociedade para que tenhamos novos nomes, eu estou colocando meu nome à disposição neste pleito de 2020. Portanto, Dani Duarte agora conta com apoio de vários amigos, familiares, autoridades, para que nós possamos renovar a Câmara Municipal, ocupar uma das cadeiras para que juntos possamos cada vez mais estabelecermos espaços de discussão, debate e construção coletiva. Governar coletivamente, construir coletivamente, a fim de que realmente nós sejamos a voz da população. Contamos com o apoio de vocês. Muito obrigada. Gratidão.